Sabe, esses dias eu estava aqui em casa falando sobre uma época em que houve um grande tumulto, uma revolta gigantesca. Era a população jogando pedra daqui, militar dando tiro dali, e tudo isso porque a população não queria tomar vacina. É, isso mesmo, você não entendeu errado. Vacina. Isso mesmo, vacina. Eu sou Ismael Silva, e nesse vídeo vou contar em detalhes sobre a revolta da vacina. E se você já se interessou neste tema, me deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Em 1850, o Rio de Janeiro passou por um grande surto de febre amarela, que inicialmente era transmitida pelo mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti, que por incrível que pareça é um mosquito com origem lá do Egito e conseguiu de alguma forma chegar aqui no Brasil. E foi aí que surge o grande Dr. Oswaldo Cruz, que havia estudado em Paris e tudo mais, a fim de encontrar uma cura para a peste bubônica, que inclusive temos um vídeo detalhado aqui no canal, recomendo que assista depois. E quando Rodrigues Alves assume a presidência, o Rodrigues Alves, que inclusive tinha perdido uma filha para a febre amarela, quando ele assume o comando do Brasil, sendo o terceiro presidente civil, ele decide que vai sanear o Rio de Janeiro. E ele começa a fazer pesquisas e pergunta quem é esse tal de Oswaldo Cruz, que todo mundo falava para ele. Tinha por volta de seus 24 anos de idade na época, e ele diz: se eu não acabar com a febre amarela em 1 ano, pode me fuzilar. E realmente ele não foi fuzilado, pois havia conseguido acabar com a febre amarela. Ele criou as famosas Brigadas Mata-Mosquito, e as pessoas ficavam furiosas, pois naquela época não tinha lá tanta informação igual hoje em dia. E o povo não acreditava que o mosquito fosse capaz de causar tantos problemas para as pessoas. Achavam que o mosquito não transmitia nada. E ele já sabia que o mosquito transmitia, pois havia sido descoberto por médicos americanos em Cuba que a febre amarela era sim transmitida pelo mosquito, além da dengue, chikungunya e por aí vai. E aí ele passou a criar essas brigadas mata-mosquito, que entravam na casa das pessoas, principalmente na casa de pessoas pobres e nos morros, a fim de borrifar inseticida, e acabou com a febre amarela. Nunca mais voltou a febre amarela em alta escala aqui no Brasil, e tudo isso graças ao Dr. Oswaldo Cruz. Também havia a peste bubônica, sim, essa mesmo, a famosa peste negra, que era transmitida pela pulga do rato. E foi aí que o Dr. Oswaldo Cruz determinou que todos os ratos deveriam ser caçados no Rio de Janeiro. E começou uma grande campanha de caça ao rato, porque ele ofereceu recompensa por ratos caçados e dava centavos de réis, que era a moeda daquela época, para as pessoas que matassem ratos e levassem para determinados postos de saúde do governo. E por incrível que pareça, para você ver como o brasileiro é, teve gente que começou a criar ratos. Isso mesmo, criadouro de ratos. Encontraram pessoas na periferia do Rio de Janeiro criando ratos, e eram as pessoas que mais levavam ratos e lucravam com isso. E essa se tornou a prática mais lucrativa da época. Mas eles mal sabiam que a vingança estava vindo a cavalo. Quando eles foram descobertos, a justiça levou todos os criadores de ratos presos, e assim acabou com o surto de peste bubônica, que inclusive já havia sido combatida em cidades portuárias brasileiras, como o Porto de Santos, por exemplo. E agora que vamos realmente entrar no ponto da revolta da vacina. No Brasil tinha também a varíola, que recentemente havia sido descoberto a vacina, porém no Brasil ainda era novidade, que consistia em injetar o próprio vírus da varíola do boi. Foi quando o Dr. Oswaldo Cruz forçou o presidente Rodrigues Alves a obrigar o Congresso Nacional à aprovação da lei de vacina obrigatória. E essa lei foi aprovada pelo Congresso em 31 de outubro de 1904. Já no Congresso, a votação para a aprovação desta lei foi algo bem tumultuado. Até mesmo o intelectual Rui Barbosa era contra essa vacina.
Não apenas pelo fato de ter um vírus sendo injetado, como também era contra a liberdade individual. Você simplesmente não poderia dizer, não, eu não quero a vacina. E é exatamente isso que queria dizer essa lei de vacina obrigatória. Tinha que tomar a vacina. Foi aí que começou toda a confusão. Quando saiu essa aprovação, houve então uma revolta muito grande, pois as brigadas sanitárias começaram a entrar nas casas e vacinar as pessoas à força. A revolta é geral. Mulheres se recusam a mostrar os braços aos vacinadores, e o conflito começa a ter uma proporção cada vez maior. Não apenas pelo fato da vacina obrigatória, como também pela campanha conhecida como Bota Abaixo, que era um projeto de Rodrigo Alves desde o começo, que consiste no saneamento da cidade do Rio de Janeiro. A reforma urbana derruba cerca de 600 edifícios e casas, para abrir a Avenida Central, conhecida hoje como Avenida Rio Branco. Basicamente, as pessoas saíam para trabalhar pela manhã e quando retornavam, lá estavam suas casas, abaixo. Essa ação obriga consequentemente parte da população mais pobre a se mudar para os morros e a periferia. Foi um tempo de escassez de casas, empregos, foi um tempo horrível para a população. E aí o povo se une nos dias 14 e 15 de novembro de 1904 e começam a andar pelas ruas, sentido o Palácio do Catete, destruindo absolutamente tudo que viam pela frente. A polícia já estava tentando conter a fúria da população, e aí que o exército leal ao presidente Rodrigo Alves intervém. Mas não pense que todo o exército estava ao lado dele. Uma parte do exército que veio da Escola Militar de Praia Vermelha, descontente com o rumo que a República havia tomado, aproveitam o caos e articulam um golpe contra o presidente. Perceberam que poderiam canalizar a insatisfação popular em favor de sua causa, a derrubada do governo civil de Rodrigo Alves, dizendo que iriam privilegiar os fazendeiros e cafeicultores da época. O governo reage e consegue conter toda essa situação, decreta estado de sítio e manda revoltosos, descontentes e alguns desempregados para trabalhos forçados lá no estado do Acre. Diante de uma intensa pressão popular, o presidente revoga a lei de vacina, que deixa de ser obrigatória, mas quem quiser trabalhar, estudar ou casar-se, precisava se vacinar. Com o passar do tempo, o número de casos de varíola despenca. A população, vendo resultados, começam a ir voluntariamente a postos de saúde. Em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram por conta da varíola. E 2 anos depois de todo esse ocorrido, esse número cai para apenas 9. Bom, nosso vídeo de hoje é esse. Espero que tenha gostado. E se possível, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Fazemos o vídeo com tanto carinho para você, não custa nada você me ajudar desta forma, não é verdade? Bom, até mais, nos vemos no próximo vídeo.